sexta-feira, dia 20 de junho, Estação Cultura está começando com muita arte e informação. Hoje vamos falar da leitura dramática do texto Podres de Ricos, de autoria do escritor e professor Antônio Davi Catani. Eu ia falar pobres, ricos, vai fazer sentido também. Daqui a pouco a Débora Finocchiaro fala mais sobre isso aqui com a gente. Também preparamos uma reportagem sobre um mural criado pela artista Patty Wolf no Instituto Ling. E o som ao vivo aqui no estúdio é com o timaço Raul Elvanger, Daniel Wolff, Fernanda Krieger e Iris Potoff. E começamos falando dessa leitura dramática inédita de Podres de Ricos, a partir de textos do professor Antônio Davi Catani, interpretações dos atores Débora Finocchiaro e também Fernando Kiki Barbosa. É a Débora que está aqui com a gente para nos dar mais detalhes. Débora, querida, sempre muito bem-vinda aqui no Estação. Já antecipei um pouco, né? Dei uma pista do que aborda, né, esse texto aí, trazendo essa contemporaneidade, né, do poder financeiro, né, que nos assola e aumenta as nossas distâncias sociais. Querida, bem-vinda de novo. Então, Paulinha, primeiro, obrigada sempre pelo espaço aqui, né, da TVE, da FM Cultura, nossos super apoiadores, parceiros. E Podres de Ricos nasceu quando eu assisti, que, aliás, eu indico para todo mundo assistir, um documentário de Noam Chomsky, que é Requiem para um Sonho Americano. Quando eu me deparei no Netflix, eu vi em 2017, e quando eu assisti esse documentário, eu digo, eu preciso fazer uma conferência teatral sobre isso, porque é incrível que ele aborda a questão das mazelas sociais a partir do olhar sobre a riqueza também, e explica várias coisas sobre a economia do mundo, sobre o capitalismo, enfim, de uma forma que a gente entende. O que eu amo do Chomsky, que é um intelectual que a gente entende o que ele está falando. Ele é muito acessível, né? A gente consegue ter uma compreensão muito clara a respeito de determinados assuntos que geralmente que fazem questão que sejam quase que um tabu, assim, que a gente não entende. Ele uma vez esteve aqui a propósito, né, dessas reflexões que tu trazes no Fórum Social Mundial aqui em Porto Alegre. Ele fez uma breve participação aqui, prestigiando nessa proposta, né, de um outro mundo é possível, né, mas tão distante ainda, né? Então, eu acredito realmente que há a possibilidade de um outro mundo possível, mas nas nossas relações, nas nossas micro-relações, da forma que a gente se relaciona entre nós, nos nossos espaços, e o meu desejo sempre, né, de poder abordar uma questão artística é de que forma que a gente consegue ter consciência de colocar em prática os nossos discursos, porque essa é a questão, né, Paula? Esse é o grande desafio, né? Esse é o grande desafio. Quantas vezes a gente tem um discurso sobre igualdade, sobre esses quilômetros, essas distâncias imensas, esses abismos sociais que a gente vê, mas, ao mesmo tempo, acaba vivendo de maledicência, trata mal uma pessoa que a gente acha que é mais humilde que a gente, e assim por diante, né? É por isso que eu falava, né? Podres de ricos, mas pobres de espírito, muitas vezes, né? Porque a gente perdeu essa noção de convivência digna entre as pessoas, né? A humanidade vai se perdendo. Então, esse trabalho, eu vou tentar explicar rapidamente, porque é uma longa história, é claro. Aí eu quis fazer essa conferência teatral, consegui os textos do Chomsky, ele tem um livro também, que é Requiem para um Sonho Americano, que é maravilhoso. Porém, entrou o ex-presidente, que eu prefiro nem falar o nome, entrou aquilo e eu disse, não é a hora de fazer esse trabalho. Esperei, segurei, e o ano passado eu retomei esse trabalho. O que aconteceu, que foi muito interessante, que quando eu assisti o documentário do Chomsky, no outro dia eu estava ouvindo a FM Cultura, que eu sou super ouvinte da FM Cultura, e tinha uma entrevista com o Antônio Davi Catani falando sobre esse livro aqui, Paulinha. Aquele que eu tinha mostrado primeiro, vamos lá, que então. É o Ricos, Podres de Ricos. Eu disse, não acredito, eu preciso ler esse livro. Fiquei com isso na cabeça, eu tenho que encontrar quem é esse cara, quem é esse cara. No terceiro dia, eu fui na Atomo Editorial, no qual o João Carneiro é um super parceiro nosso, que editou um livro que estava ali, a Rosina, eu estava vendo que a gente fez, Histórias, né, de um Canto do Mundo. E estou lá na Tomo sobre outro assunto, quando eu vejo na bancada da Tomo esses livros. Esse aqui, o Podres de Ricos, que tem essa capa maravilhosa do Edgar Vasquez, que é uma coisa, é incrível, o Edgar é genial. É maravilhoso. E aí falei, não, João, me apresenta esse cara. Ele me apresentou, a gente teve uma reunião e comecei a fazer esse projeto.
E aí entrou... E ele tem também o Caríssimos Ricos, né? Também do professor Antônio Davi Catani, da Toma Editorial também. Fica como e sugestão por conta do ex-governo, como eu falei, eu segurei esse projeto e o ano passado eu retomei e chamei o Fernando Kiki Barbosa, que é um grande ator, maravilhoso, e que também é dramaturgo. Eu digo, Kiki, quer trabalhar comigo, fazer esse projeto? Ele super topou. E aí a gente ganhou a Bolsa Funarte, que foi retomar... Né? Por conta das enchentes, teve esse edital, nós ganhamos para fazer a dramaturgia desse texto. Então, o que é esse texto? Parte do Chomsky, total, mas a base, a maior parte dos textos são dos livros do Catani, que, aliás, está lançando um livro, lançou essa semana um novo livro, que tem também um texto maravilhoso, e vai estar presente no sábado. E também a gente cita o Krenak, Os Supridores do Faleiro. Né? A gente faz uso de 2 livros do Krenak e o livro Supridores do Faleiro, do José Faleiro, que é daqui, que, aliás, é um livro maravilhoso. Merece leitura. E todos os 3 autores, né, são inspiradores. Então, a gente vai estar, por conta de ser um edital também, a gente vai estar fazendo gratuitamente num espaço que tem tudo a ver com essa questão, que é o Espaço Alice, que é onde a Rosina Duarte habita, né? Quem não sabe, eles são os mentores do jornal Boca de Rua, que é uma das coisas mais lindas que tem nessa cidade, nesse país. Né? Tem uma duração que traz assim, dignidade para pessoas resiliência mesmo, da rua, que não se diz mais moradores de rua, né? Pessoas em situação de rua, dá uma dignidade, e a maioria deles que estão no Boca saem também. Eu estou falando disso, que parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver, porque é sobre isso que nós estamos falando, né? E essa questão que me interessa muito, a gente sempre fala das desigualdades sociais a partir da pobreza. Então, tem um olhar, né, um foco, uma lupa sobre a pobreza, mas a gente não tem nem noção do que é a extrema riqueza e do que está por trás de tudo isso, que acaba manipulando a nossa vida, os nossos dias, enfim. E é sobre essa ótica que vocês fazem toda a abordagem da leitura dramática, que depois vai virar um espetáculo, né? Agora, nesse primeiro momento, é a leitura dramática ali com o Kiki, né? Vocês fazem um duo, tem um casal ali, quem for no perfil da Débora já vai encontrar ali a divulgação, é um casal muito chique, né? Muito chique. Caríssimos ricos, né? Exato. Mas para dar essa outra abordagem, né? Porque a gente fala muito da extrema pobreza e às vezes não tem noção, né? De quão diferente na nossa média realidade é a extrema riqueza. E o que eu acho mais grave, Paula, é essa coisa que muitas e muitos de nós acaba endeusando essa coisa da riqueza, né? Os super ricos geralmente não pagam conta. Tem milhões de privilégios, a gente se sente humilhado perante alguém que tem mais, que a gente ou que é mais famoso, ou que é mais bonito, ou que é mais rico. Então, como a gente realmente olhar para isso e buscar uma horizontalidade concreta nas nossas relações? Porque é muito fácil a gente se sentir humilhado, né? Se sentir menos diante, porque é uma imposição social e porque é um interesse do sistema também, né? Enfim, mas mesmo assim a gente adora dinheiro, todos os patrocínios são bem-vindos. Vivemos um capitalismo, né? Só buscamos um capitalismo cada vez mais justo, né? Se possível. Débora, então, fazendo convite amanhã, a partir das 5 horas da tarde, ali na Alice, né? Casa Alice, que fica no Olavo Bilac. Facinho do pessoal encontrar, tá ali na tela, ó, 188, com entrada franca para esse primeiro momento aí desse projeto que ainda vai se desenvolver. E esse projeto é mais um da nossa companhia de solos e bem acompanhados, e todas e todos estão muito bem-vindos, a entrada é franca. Até amanhã. Que maravilha, até uma próxima, Débora. Obrigada. E agora nós vamos de música. Quem está aqui hoje para fazer o som ao vivo é nada mais, nada menos que Raul Elvanger, Daniel Wolff, Fernanda Krieger e Iris Potoff. Pois é. Maravilha. Que delícia, ó. Aguardem, porque vão ser 3 momentos antecipando o show aí no Teatro da Santa Casa. Eles estarão apresentando o show na Rua da Margem. Um pouquinho a gente confere agora. Tudo com vocês. Cabana de Santa Fé, casinha do meu querer. Nas malhas do teu carinho enredei o meu viver, juntado pelos caminhos o destino a bem dizer. A maré
é coisa santa, difícil de acontecer, quanto mais assim ferido, mendigando um querer. Empilhamos nossos sonhos, passo a passo a conviver, assentamos os tijolos com o cimento do querer. Já parece uma morada com hortinha de alecrim, com ladrilhos de ternura que pisamos sem tocar. Tem fumaça no forninho, tem canto do sanhaçu, tuas mãos cheias de amor fazem o pão, fazem a luz. Ei, cabana de Santa Fé, casinha do meu querer. Parece uma morada com hortinha de alecrim, com ladrilhos de ternura que pisamos sem tocar. Tem fumaça no forninho, tem canto do sanhaçu, tuas mãos cheias de amor fazem o pão, fazem a luz. Ei, cabana de Santa Fé, casinha do meu querer. Ei, cabana de Santa Fé, ei, casinha do meu querer. Que maravilha! Daqui a pouco tem mais na Rua da Margem. Na sequência, a gente conversa com eles também. Agora a gente confere a reportagem da Clarissa Lima, que esteve lá no Instituto Ling para conferir o trabalho da artista visual Patti Wolff. Confere aí. Sobre a mesa, latas de tintas de diferentes cores e todo o material utilizado pela artista Patti Wolff. A cada pincelada, ela vai dando forma à sua obra, que traz como temas as relações étnico-raciais, memória, identidade e ancestralidade. Eu acredito nessa arte trabalhar também sentimentos, trabalhar relações, trabalhar a sociedade e as suas questões sociais. E as questões sociais atravessam muito o meu trabalho. Então, nesse sentido, a arte me atravessa. É uma alegria enorme, né, voltar a Porto Alegre. Eu já morei aqui em Novo Hamburgo. Então, voltar como artista nesse lugar, um lugar que eu nunca imaginei, porque eu estou a arte que eu trago está nesse holofote de trazer esse debate. Natural de Rondônia, Patti Wolff é multiartista, transitando por diversas linguagens como pintura, desenho, ilustração, escultura, cerâmica e escrita. Para ela, a arte é uma forma de expressar consciência política e de combater preconceitos. Uma arte que vem de dentro, sabe? Que traz algo que está pulsando como a subjetividade que atravessa também o direito, a subjetividade também da fabulação, da imaginação desse corpo negro que também é atravessado muito por essa vida que pulsa e a realidade que às vezes é muito dura e de tanta realidade. Então, assim, também porque não essa arte que traz esse corpo num outro lugar de afetividade, de reconexão com coisas que
atravessaram, que às vezes é muito estigmatizado, é um preconceito contra a cultura, né, as culturas africanas do que nos compõe e que compõe essa afro-brasilidade. O mural de grandes dimensões criado pela artista faz parte do projeto Ling Apresenta, Quando as Fronteiras se Dissolvem. A curadoria é do Paulo Henrique Silva e o objetivo do projeto é aproximar o Rio Grande do Sul da cultura do Centro-Oeste, trazendo diferentes profissionais da região para desenvolverem novas obras na capital gaúcha. O trabalho da Pati ficará exposto para visitação até o dia 9 de agosto, com entrada franca. Que bacana, hein? Vale a pena conferir. A gente vai agora para um rápido intervalo, volta em seguidinha com mais Estação Cultura. Sim, tu está cantando. Quem sabe contar o sentimento que vai no meu peito, este coração que não bate direito sem paixão, cruzou a cidade sem destino, feito um vagabundo. Todo meu mundo roda nas vielas sem paz, nem meu violão pode contar o que passa aqui dentro. Um pressentimento que se espalha por toda a canção, e os acordes dizem o que os lábios não sabem pedir. As orações não podem falar, nem os meus olhos podem suplicar. Quem me dera um dia entornar no seio da canção a melodia que meu coração pede pra boca pronunciar. Se eu pudesse agora destilar a seiva do meu peito, semente boa que procura o eito pra germinar em nova floração, cantaria todas as cantigas deste mundo com alegria que transforma o mundo, e todo mundo queria cantar. Se agora destilar a seiva do meu peito, semente boa que procura o eito pra germinar em nova floração, cantaria todas as cantigas deste mundo com alegria que transforma o mundo, e todo mundo queria cantar. Cantaria todas as cantigas desse mundo com alegria que transforma o mundo, e todo mundo queria cantar. Bom, chegou a hora do nosso bate-papo musical. Agora a gente conversa com esses grandes talentos aí sobre o show com o repertório do álbum Na Rua da Margem, que acontece na próxima quarta-feira no Teatro do CHC da Santa Casa. Sejam muito bem-vindos de lá para cá. Iris Potoff, Fernanda Krieger, Daniel Wolff, Raul Elvanger. Que bom receber vocês aqui. E tem mais um convidado, né, para o dia do show. Daniel, conta como é que foi esse reencontro com o Raul, né, que vocês são parceiros de vida já, né, trabalham há muitos anos juntos. E agora esse momento aí de celebrar mais um trabalho. Sim, nós temos, mais um convidado, que é o Giovanni Berti, que vai estar fazendo o show com a gente na quarta-feira. E esse trabalho é uma ideia que eu e o Raul a gente já tinha há algum tempo. Desde que a gente começou a trabalhar juntos, há uns 15 anos atrás, fazendo um trabalho de 2 violões com voz, e com canções minhas e com canções do Raul, adaptadas para essa formação.
E aí, pouco a pouco, a gente, né, foi crescendo a amizade, e aí eu fiz uma música, ele botou letra, depois ele me deu uma outra letra para botar música, a gente começou a compor um pouco juntos, e aí eu participei de um disco dele, ele participou de 2 meus, mas a gente não tinha um disco que fosse nosso especificamente, né? E aí a gente, em 2020, durante a pandemia de Covid, a gente trabalhou intensamente e criou várias músicas novas, né? Eu ia 1, 2 vezes por semana na casa do Raul, a gente ficava de máscara, tudo com cuidado. Aí ele me dava as letras, fazia música, depois ele sugeria mudanças. Eu também, a gente ia dando muito pitaco nas coisas do outro, até que surgiram essas canções. E a gente resolveu registrar elas, junto com algumas músicas anteriores que o Raul tinha feito também, que a gente adaptou para violões, músicas minhas também, e outras parcerias. Tem 2 dele com o Peri Souza, com o Ferreira Goulart, tem uma parceria minha com a Fernanda Krieger. E aí fizemos a gravação em 2020, durante a pandemia. Então, era num estúdio que tinha várias salas, né? Cada um ficava numa sala separado. Quando a Fernanda vinha gravar, ninguém podia usar o estúdio por um dia, porque não tinha vacina e tal. Veio o Aires, todo mundo que foi participando, e a gente foi gravando assim, nesse momento pandêmico, e lançamos em 2021, naquela época que estávamos com 3.000 mortes por dia, né? Então não dava para fazer um show de lançamento. E agora, finalmente, a gente teve um lançamento nas plataformas de streaming. Já está disponível, né? Há 4 desde anos. aquela época, né? Em 2021. E agora, finalmente, ele chega aos palcos, né? E vamos ter a estreia, o lançamento desse álbum, né? Dia 25 de junho, quarta-feira, às 20 horas, no Teatro do Centro Histórico Cultural Santa Casa, ali no Complexo Santa Casa, na Independência 75. Aquele espaço é muito bacana, né? Um teatro gostoso de estar, né? Que não é grande nem pequeno, né? Tem o tamanho certo, na medida certa, né? Raul, como é que está sendo para ti esse momento e agora o contato com o público, né? O show, ele tem sempre essa particularidade, ainda com uma espera de 4 anos, né? Foi muito legal essa experiência que a gente fez, um projeto que a gente está tentando fazer. Eu acho que ele ainda está em marcha, né? Porque o Daniel é um músico que tem uma estrita formação erudita, né? E eu sou o contrário. Não. Eu sou da outra banda. Eu sou da música popular, digamos. Mas cada um tem um pezinho no lado do outro. A gente então começou a fazer essas composições. E justamente calhou que, assim, digamos, na pandemia, a gente ficava uns dias assim, sem ter o que fazer, entendeu? Então, no meu caso, eu fiz 3 discos na pandemia, né? E nenhum saiu ainda. Agora vai sair o primeiro, o álbum, né? Já nem tem mais disco, né? Passou tanto tempo. Então, esse nosso trabalho, ele reflete também a época. Tem uma canção do Daniel que fala da quarentena, tem uma canção minha que fala da Covid, fala da Espanha sofrendo no início da Covid, quando não havia nem sequer vacina, né? Eu acho que o Daniel fez a referência à Fernanda não ir no estúdio, porque eu acho que era no meio do caminho. Ela ficou grávida também. Na verdade, não. Ela no meio do caminho, a nossa filha era pequena, mas no meio do caminho ela teve Covid antes da vacina. Sim. Pois é. Acabou então, contraindo antes de poder muito apavorante. Eu acho que para muitas pessoas, né, da área assim, cultural e artística, foi uma boia de salvação, né? Com certeza. Nesses períodos de reclusão, e que naturalmente a pessoa vai ficando um pouco deprimida, um pouco assim, sem assunto, vai tendo problemas financeiros, vai vendo gente sofrer à sua volta, às vezes sofrer drasticamente, né? Então, eu acredito que a arte comprovou mais uma vez a grandeza dela, né? E agora nós aqui somando e estamos nos unindo aqui. Queria ressaltar também, acho que o Daniel falou que no disco tem também composições da Fernanda, e também o Aires e Giovanni, que já são companheiros nossos de palco há muito tempo. Então, a gente está fazendo esse projeto. Eu acho que vai dar mais flores ainda. E o show, ele dá nome também à canção, né, que abre os trabalhos, né, na Rua da Margem. Tem uma história importante também, né, uma referência histórica aqui da capital, né? Que eu gosto muito da história aqui do nosso estado, da nossa cidade. E tem alguns livros muito ricos, né? O Sérgio Franco e o Antônio Caminha. O Antônio Caminha escreveu na época da Revolução Farroupilha. Ele foi um parlamentar farroupilha, ele foi um rebelde, aqui na rua Duque de Caxias, no começo. Então, ele conta as histórias dos becos, das malandragens, da zona, entendeu? Dos ofícios, do quartel dos Guarani. O professor dele, que deu o nome dele de Coruja, porque não se chamava Coruja, se chamava, coitado, o professor era o Amansa Burro. Então, tem uma canção que a gente fez, que é uma espécie
digamos, a marcha rancho do crioulo doido, né? Misturando todos esses tempos aqui do Rio Grande do Sul, da nossa história, da nossa cidade, do presidente que fugiu no barco, enfim. E justamente a Rua da Margem, muito emblemática, né? Que não existe mais, né? Foi... Ela é a capa do disco, os vendedores de lenha vogando. Claro, a Rua da Margem virou... A água do rio Jacareí virou o Arroio Dilúvio. E o lugar que era o arroio virou a Rua da Margem. Então, todas essas coisas, um pouco essas mudanças assim, que vão acontecendo, né? A cidade também é um ser vivo, né? Ela vai mudando. Com certeza. E a gente vai, então, fazer o convite para mais uma canção do espetáculo na Rua da Margem, agora na quarta-feira, a partir das 8 horas da noite, ali no Centro Histórico Cultural da Casa de Cultura. Da Casa de Cultura não, da Santa Casa, aquele centro cultural muito bacana ali no Complexo Hospitalar da Santa Casa, fica na Avenida Independência, 75 ingressos pelo Simpla, tá ali na tela. Apurem-se, né, para reservar seu espaço e acompanhar esse grande espetáculo. Agradeço mais uma vez muito. Diga, Daniel, mais um recadinho. Queria dizer que quem tem medo de comprar ingresso pela internet ou não conseguir comprar pelo Simpla antes, na noite do show, mas só na própria noite do show, na quarta-feira, a partir das 19 horas, também pode ir lá e comprar com Pix na porta do teatro. Mas isso é só na noite do show. Está garantido no dia do show, que é agora 25, próxima quarta-feira. Sexta-feira chegando, final de semana está aí, a gente volta na segunda-feira. Antes disso, nos despedimos com mais música de Rua da Margem. 1, 2, 3 e... Se nos fue Macunaíma, se cayó más una voz, companheiro musical de la banda oriental, quantos cantos difundió. Hay un rollo pa' Fernanda, Outro rollo para Raul. dale un rollo para Daniel, un rollito para mí, otro rollo para ti. Negro Macu, se te extraña por acá, amistad que se cortó por la mitad. Soy poeta, transmitiendo desde el sur, aunque sigue con nosotros, va a tomarse otro.